no meu caso é 100, multiplicado pelo tamanho do componente da bateria. No meu caso, eu vou colocar de 30 mesmo. Fechou. Feito isso, vamos rodar o código. Tá rodando, beleza. Fechou? Beleza. Já temos a parte de visual. Agora vamos para a parte lógica. Vamos lá. Base, bateria FNAF. Ok. Parte seguinte. Primeiro de tudo, nós vai clicar em algum objeto para poder fazer alguma ação. Certo? Certíssimo. Então, bora lá. Primeiro, jogador clicou no bloco. Jogador clicou no bloco, beleza. Não vai ser qualquer bloco, porque, por exemplo, o jogador tá correndo no animatrônico, ele bate aí no tijolo. Ué, tá gastando energia? Ele só bateu no tijolo não tem nada a ver com energia. Então, ela tem que colocar um se para evitar que isso aconteça. Right? Depois disso, tá. Como que nós vai separar de blocos? Tipo, separar blocos que são itens, que são clicáveis, que gastam energia, e blocos que não são. Utilizando um grupo de variável do tipo bloco, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou vir aqui, vou criar um grupo e vou verificar se existe esse bloco, ou seja, o bloco que eu criei, se esse bloco que eu toquei existe na variável permitida de blocos, ok? No meu caso, eu não vou criar separadores, tá? Eu não vou criar separadores, então eu vou fazer tudo de uma vez só, ok? Só para mostrar o exemplo de como faz a bateria. Então, vamos lá. Eu vou verificar se o bloco que eu criei, o bloco que eu acabei de clicar, então, ou seja, o tipo de bloco no evento, tem uma wiki falando sobre isso aqui certinho, se ele existe em um grupo de tipo de bloco chamado ativos. FNAF consumos ativo. Beleza. Consumos ativos. Para economizar tempo, eu já vou colocar também um sistema de verificar se o bloco é ou não é de condição. Então eu vou colocar duas condição, onde significa vou selecionar a condição E, que vai indicar se o tipo de bloco que eu acabei de clicar, ele existe em FNAF consumos e... Peraí que eu estou usando a lógica errada. Vamos fazer o inverso, o negativo. Então vamos lá. Calma aí, galera, que agora eu me perdi completamente aqui, mas não vai chegar lá. Vamos primeiro fazer a base sem verificação de bloco, para depois colocar uma verificação de bloco, ok? Então vamos lá. Tipo de bloqueio, se o tipo de bloco ativado no evento existe em grupo de tipo de bloco que foi ativado no evento. Então, ou seja, o bloco que eu cliquei, se ele existe na variável que está consumativo. Se o bloco que está ali já existir naquela variável, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente remover esse bloco dessa variável. Por quê? Não faz o menor sentido eu meio que, tipo assim, adicionar de novo o mesmo bloco. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar o cubo, tipo de cubo, e qual é o tipo de cubo? O cubo que eu cliquei em tipo de bloco, aqui, FNAF consumos. E, ao mesmo tempo, eu vou, o que? Diminuir. Vou definir o valor da minha variável FNAF consumos ativos. Calma lá, aqui ó, FNAF portas para cálculo numérico, que é isso daqui, FNAF portas menos 1. Então, ou seja, no momento em que eu clicar no bloco e ele existir no FNAF consumo, ele vai tirar esse bloco que está dentro da variável e vai diminuir 1. E se ele não existir, eu venho aqui, copio isso daqui e dou um jeito de colocar aqui, né? Peraí que eu tô apanhando pra colocar um negócio aqui. Vamos fazer manualmente. Não tô afim de sofrer não. Então vamos lá. Grupo, adicionar. Vou adicionar um cubo. Tipo de cubo. O cubo que eu quero adicionar é o bloco ativado. Eita, notificação. No evento. Que é do aqui. Selecionando o grupo consumos ativos. E vai atribuir. Ou seja, vamos adicionar mais um na minha variável portas. Então, ou seja, tem mais um bloco. Beleza, então, vamos lá definir nossa FNAF portas para cálculo numérico e vamos adicionar mais um, né? Porque afinal nós clicou em um bloco que vai funcionar, então vamos adicionar mais um, right? Então vamos testar se está funcionando. Vamos vir aqui, tem que atualizar esse, algum dos dois tem que atualizar quando eu colocar um bloco. Coloquei, ó, tá vendo? Ele ativa e desativa para um bloco. Ah, mas por que não está funcionando? Tal. Ó, quando eu coloco um bloco, o bloco que eu cliquei não foi esse, e sim a grama. Se eu clicar aqui,
ele vai adicionar mais um bloco. Ai, não quero mais. Simples, ok? Beleza, já temos a parte de adicionar e remover bloco, ok? Vamos voltar para o nosso gatilho aqui que está o conjunto, onde o que vai acontecer? Nós vamos ter que criar mais um atributo aqui, ou seja, nós vamos ter que diminuir nossa bateria, né? Afinal, a bateria nunca para de diminuir. Então, nós vamos vir aqui, vamos definir a nossa bateria para... Eita, Jesus. Matemática. Bateria menos... Eu vou usar o porta direto, tá? Mas você pode usar o quanto vocês quiserem. Então, eu vou usar final porta. Então, por exemplo, aqui. Ó, ativei. Note que não tá tirando nada. Quando eu colocar um aqui, ó, miléstia, rapaz. Vamos fazer melhor? Ao invés de colocar para sempre executar, vamos usar por cada 2 segundos, por 1 segundo, a cada 1 segundo vai diminuir. Olha só, não tem como, porque ele não envia os parâmetros. Então o que nós vai fazer? Nós vai tirar isso aqui. Vamos vir aqui. Vamos colocar uma pausa então, só para quebrar galho. Tempo de espera de 1 segundo. Então é pronto, nós vem aqui, roda o código. Tira. Beleza, já era. Parte da bateria tá feita. Agora nós vai ter que fazer a parte da condição, né? Isso eu tocar num outro bloco. Beleza? Então vamos lá. Verificar se o tipo de bloco existe em E. Então agora nós vai copiar este evento aqui. Vamos copiar. Vamos vir aqui e criar um E. E vamos colar novamente e vamos colocar em primeiro. E depois nós vai verificar se o tipo de bloco no evento ele existe em outro grupo. Ou seja, vamos verificar se o cubo, tipo de cubo, madeira cerejeira não, o tipo de bloco que eu cliquei, ele existe no outro tipo de bloco chamado portas. Aonde aqui vai ter a terra grama, solo gramado, ok? Então vamos lá. Oh meu Deus do céu, deixa eu digitar aqui. Sinaf portas, isso, não vai ficar todo perdido. Se existir no nas portas. Então, se a grama, ou seja, o tipo de bloco que eu acabei de clicar, eu cliquei num bloco aqui agora, ele vai verificar se esse bloco já está ativo na variável consumos ativos, ou seja, ele já existe ali, e se além dele existir, ele está também na variável final das portas. Então, ou seja, para poder diminuir isso daqui, ele já tem que existir aqui, e também tem que existir numa posição que está ativa. Se caso contrário dessas nenhuma for verdadeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar isso daqui e colar novamente, vamos adicionar um se não se, vamos colocar aqui dentro. Deixa eu pegar essa... Cadê a condição, Jesus? Meu Deus, subiu lá em cima. Onde é que é a condição? Beleza. E vai verificar se existe e tipo de bloco existe. Ok? Não, calma lá, vou ter que tirar isso aqui, porque aqui não tem como fazer negação. Então, só bota um sinão e já era. Ok? Não, calma lá, vamos pensar direito aqui. Se o tipo de bloco existe e existe lá. Se eu não me engano, tem como inverter, não tem? Deixa eu ver. Não. Então vamos fazer um então. Tá, eu tô aqui. Eu cliquei no bloco de grama. Ele adiciona. Opa. Aí. Opa. Cliquei no bloco de grama, ele adiciona. E vai diminuindo meu Ki. Meu Ki não, minha bateria. Coloquei um bloco aqui. Cliquei. Ele vai cancelar porque o bloco que eu cliquei é a grama. Mesmo se eu bater, também funciona. Porque eu cliquei no bloco. Ok? Então, por exemplo, se eu bater aqui, ele adicionou. Ele adicionou, porém esse bloco não está na lista. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar e vou adicionar aqui também. Sabe por quê? Porque se o tipo de bloco estiver ali e ele também estiver lá, ele vai colocar. Porém, se aquele bloco que eu cliquei, ele não vai estar aqui e nem aqui, ele nunca vai entrar nessa condição. Por quê? Porque ele não existe aqui e nem aqui. Ó. Cliquei. Eu cliquei. Uau. Ah não, gente. Eu tô colocando isso aqui, mas não coloca não, tá? Porque não tem como você adicionar um bloco, né? Então, cliquei. Beleza, rodou ali. Cliquei de novo, desativei. Cliquei de novo, ativei.
Coloquei um bloco, vai desligar, porque como eu falei pra vocês, embaixo é. E vou clicar nesse bloco aqui. Tá vendo? Ó, podem ver que não adiciona, porém se eu clicar na grama, ele adiciona. Cliquei no bloco, ele não para. Ok? Então, vamos fazer um breve resumo do código. Do código não, do gatilho. Então, bora lá. Primeiramente, nós definimos a parte inicial do código, a interface, onde quando o jogador entra no jogo, vai abrir a interface para ele. Ao mesmo tempo que vai abrir, vai definir as interfaces, os textos, o gatilho, a barra. E para evitar que a bateria zere igual água, eu coloquei um aguardar por um segundo, mas não recomendo esse aqui, porque dá delay, e ninguém quer jogar com delay. Ok? Então, depois de um segundo, vai definir a bateria vai definir a bateria. Depois, agora vamos para a parte lógica. Quando o jogador ele clicar no bloco, ele vai verificar se o tipo de bloco que ele criou, que ele clicou, se existe nos blocos que já estão ativos. Ou seja, por exemplo, abriu uma porta, ele vai verificar se aquela porta que eu abri já está aberta. Se ela já estiver aberta e se aquele tipo de bloco que eu cliquei e esse mesmo tipo de bloco que eu cliquei, ele for considerado uma porta pela variável grupo de portas aqui, ele vai diminuir, porque ela já está aberta e ela existe como uma porta. Porém, se ela não existir, se o tipo de bloco existe, se o tipo de bloco existir nessa porta aqui, a porta FNAF, ou seja, o bloco que eu cliquei, ele é considerado uma porta, mas independente se ele está aberto ou não, ele vai entrar para cá. Por quê? Porque ele simplesmente o bloco está ali. Então quer dizer que tem chance dele subir mais? Não, não tem. Porque ele sempre vai vir aqui e vai verificar se existe. Se existir, ele vai diminuir. Se não existir, ele vai criar. Ok? Beleza? É isso aí. Se ficou alguma dúvida, é só mandar um DM no Discord. Valeu!